perdido do que segue em tiroteio analisando as possibilidades de carreira com Salesforce, abriu o LinkedIn, abriu o site da Salesforce e não sabe distinguir o que é um administrador, o que é um consultor, o que é um desenvolvedor? Esse vídeo é para você. Guilherme Monteiro aqui na área, onde a gente vai falar das principais diferenças em relação em um tipo de profissional a outro profissional. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que há diferenças entre o mercado europeu, o mercado norte-americano e o mercado brasileiro em relação a esses tipos de profissional. E tudo que eu vou falar aqui é inerente ao mercado brasileiro, tá? E também depois faço um breve comparativo aos paths que estão descritos no site da Salesforce para você ter ideia dentro das possibilidades que a gente tem. Tranquilo? E eu recebi essa semana uma dúvida entre qual a diferença entre administrador e consultor Salesforce. A principal diferença que eu enxergo é que um administrador ele está muito mais voltado ao cliente final e um consultor Salesforce ele está muito mais voltado a uma consultoria. Parece até engraçado pelo nome, né? Porque consultor, consultoria, administrador, cliente final, mas você vai entender o porquê da minha analogia. Primeiro de tudo, o administrador ele sabe muito mais das possibilidades de uso da ferramenta de uma maneira mais conceitual, em alguns pontos entrando mais de uma maneira mais técnica, mas ele não precisa entender necessariamente do processo de negócio de maneira geral. Obviamente, se ele entender do processo de negócio, é muito mais interessante para a operação e para o cliente. Mas esse tipo de profissional, ele é mais utilizado, por exemplo, em sustentação de sistemas, em que sim, para você fazer uma sustentação de sistema, você tem que conhecer o seu processo. Mas diante das demandas, geralmente esse profissional já entrou no pós-implantação daquelas dores que o cliente tinha e ele começa a ficar mais de uma maneira incremental, ou seja, já tenho o meu processo rodando, eu preciso adequar um perfil, preciso adequar um papel, uma regra de compartilhamento, preciso criar um campo novo, dá para fazer com funcionalidades point and click, ou seja, funcionalidades que não precisam de customização via código. Então esse é o tipo de profissional mais do perfil de administração. O consultor, por outro lado, ele é aquele tipo de profissional que agrega várias experiências do mercado, então ele já passou por vários clientes, ele já passou por diversas dores, já trabalhou com várias nuvens de Salesforce, já entendeu várias metodologias de projeto, vem incrementando a cada projeto, vem melhorando a cada projeto para realizar entregas de melhor qualidade. Então ele é um profissional, ao meu ver, um pouco mais completo, porque ele tem que entender de projeto, ele tem que entender da ferramenta, ele tem que entender do cliente, do processo de negócio, entender a dor do cliente nessa ponta, entender quem vai precisar resolver a dor do cliente, entender qual que é a melhor metodologia de projeto a ser utilizada para que ele conduza essa dor e transforme em solução dentro da ferramenta, veja quais as nuvens, qual é o nível de customização que ele vai ter, para que no outro lado ele saia com os entregáveis de qualidade. Se for ágil, pequenos entregáveis que agregam mais valor com um menor índice de dificuldade no início e de acordo com que o processo e o projeto for evoluindo, a gente vai aumentando essa complexidade, mas o cliente sempre vai tendo entregáveis de qualidade. Diferente de um projeto que utiliza cascata, o cliente só vai ver um entregável ao fim do projeto. Então o consultor está muito mais ligado ao mesmo tempo em saber tudo ao mesmo tempo. É óbvio que não tem como saber de tudo, mas ele está muito mais antenado, muito mais ligado com o feeling de todo o processo que está ocorrendo, para que no final o processo seja entregue e o projeto seja concluído de maneira eficaz, eficiente, com todos felizes, todos evoluindo tecnicamente para quem quer uma carreira técnica e todos evoluindo de forma gerencial e gestacional de acordo com aqueles que querem uma carreira a nível mais gerencial. Então é interessante que você saber que o administrador, não que ele não é o cara que vai saber de tudo, ao contrário, ele pode sim ser um consultor ao longo da carreira. Olha quem vai participar do vídeo aqui hoje. Então sim, o profissional ele pode ser um consultor durante toda a carreira e quando ele chega num determinado nível de maturidade, ele pode querer migrar para um cliente para ter um processo mais tranquilo. Não que trabalhar em um cliente seja mais tranquilo, mas é muito menos dinâmico do que você trabalhar em uma consultoria. Tem os seus prós, tem os seus contras, vai depender muito daquilo que você está vivendo no momento profissional atual de carreira.
Então, acredito que eu devo ter esclarecido essa primeira dúvida. E a segunda dúvida é em relação à diferença de um consultor e um desenvolvedor. O desenvolvedor está muito mais voltado para o viés técnico. Então, ele vai sim saber grande parte do que o consultor e o administrador sabem, quando ele não sabe também de tudo, ou seja, aquele profissional mais híbrido. Mas quando a solução da ferramenta não atender de maneira padrão, out of the box, que nós chamamos, aí sim ele vai pegar e transformar, fazer o desenho daquela solução de maneira com que a gente atenda de uma maneira customizável e de maneira que a curto, médio e longo prazo seja fácil de manutenir para o cliente. Porque não adianta você fazer um código que vai fazer o entregável para aquele momento de projeto, mas pensando a longo prazo, o Salesforce vai lá e muda a release, para de utilizar determinada funcionalidade. Vou dar um exemplo. Amanhã acaba o Visual Force Page e você fez uma solução atual para tudo utilizar Visual Force Page para entregar nesse momento, amanhã a gente vai ter um review, um novo Go Live para refatorar tudo aquilo que foi entregue. Então, o desenvolvedor ele tem esse viés muito mais técnico e ele progride na carreira muito mais para um viés de arquitetura, ou seja, entender o processo do cliente de maneira geral e delimitar quais são as melhores funcionalidades ou necessidades de utilização dentro do projeto. Para quê? Para que ele possa orientar os desenvolvedores, orientar os funcionais, se aquela solução que o funcional ou o consultor identificou logo de início, se é a melhor prática, está dentro do melhor utilização da ferramenta. Então, o desenvolvedor está muito mais voltado para esse viés técnico, mas também não quer dizer que ele não saiba nada de forma consultiva e orientativa. Então, a gente já falou de 3 diferenças aqui. Falei do administrador, do consultor e do desenvolvedor. E aí a gente tem aquele profissional que é híbrido, ou seja, é aquele cara que ele não é tão técnico ao ponto de desenvolver realmente. E aí, desenvolver vai até um certo grau de complexidade, porque ele pode entender de código, ele pode saber abrir uma classe, abrir um Lightning Component, abrir uma Visual Force Page, analisar, saber qual que é a estrutura por trás, mas não necessariamente ele trabalha como desenvolvedor. Ele pode saber toda a parte consultiva de gestão de projetos e também de administração da ferramenta que envolve as funcionalidades out of the box. Então, esse é o tipo de profissional que ele é híbrido. Então, quando a gente fala híbrido, é o cara que não vai ficar desenvolvendo e não é o cara que vai ficar só administrando a plataforma, mas que ao mesmo tempo sabe conduzir o melhor dos dois mundos para que o cliente tenha a necessidade e a eficiência necessária para aquele projeto. Esse tipo de profissional é interessante porque ele já viveu muita dessa dor desse lado, já viveu experiências e interações com a equipe desse lado e sabe também ser híbrido naquela necessidade de que estou trabalhando numa metodologia ágil, estou trabalhando dentro de um projeto, determinado membro da minha equipe hoje faltou, a gente precisa construir uma trigger. E tem um desenvolvedor júnior ali do lado, ele vai saber orientar esse desenvolvedor com as melhores práticas para que no fim o entregável acabe acontecendo. Então é esse tipo de profissional que a gente tem também. Falando agora de carreira, que a Salesforce evidencia no site e é o link que eu vou deixar aqui embaixo para você, a gente tem algumas diferenças, tá? Então, analisando o site aqui da Salesforce, nós temos algumas opções de carreira, que a primeira delas é o Salesforce Administrator, que é justamente esse profissional que eu disse para você. Nós temos o Salesforce Developer, que geralmente ele sabe o que o Administrator sabe e sabe se envolver bastante em código. Nós temos o Salesforce Technical Architect, que é o arquiteto de soluções de sistema, que geralmente ele está envolto muito mais no lado de negócio, para transformar isso em solução dentro das melhores práticas, e isso já requer um longo caminho nessa trilha de consultor ou desenvolvedor, geralmente são desenvolvedores, e ele segue por uma vertente mais de liderança estratégica técnica, tá? O Business Analyst, que é o analista de negócios, geralmente é aquele key user dentro da empresa que conhece todo o processo de negócio e geralmente dentro dos projetos ele vai acabar se tornando o PO, ou seja, o Product Owner daquela entrega. Então vai saber esclarecer todas as dúvidas, chamar as áreas responsáveis quando necessário, para que o projeto aconteça onde tem administrador, consultor, arquiteto, desenvolvedor. Nós temos a parte de marketing também, que é o Marketing Manager, que é o responsável por conduzir todas as demandas que envolvam Salesforce voltadas para a área de comunicação da empresa, tá?
Nós temos o Sales Manager, que é o gerente de vendas, que é justamente aquele cara que organiza o processo de vendas da empresa, em que os analistas de processos ou a área comercial de maneira geral tem uma metodologia de trabalho e ele acompanha indicadores, faz toda a gestão dessa equipe, dos profissionais de maneira geral. Nós temos o Salesforce Consultant, que é aquele cara justamente que eu falei que é um cara mais com uma visão 360, e nós temos o Service Manager aqui no site da Salesforce, que é mais para aquela parte de serviços, atendimento, suporte técnico, é aquele profissional mais voltado para a área de atendimento da ferramenta, que é o cara que geralmente vai ajudar a desmistificar processos de suporte para os usuários que estão dentro da ferramenta e para os usuários que vão utilizar a ferramenta para atender o cliente final. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like aqui para ajudar que o YouTube propague esse conteúdo em outras áreas de conhecimento também. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. O canal vem crescendo muito diariamente com a sua ajuda. E eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Até mais.